Vamos chorar, gente? Pega o lencinho, porque chegou o momento. Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros de dramas que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, já se prepara pra baixar a listinha aí. O link de todos os livros tá aqui no box de informações. Aproveita! E se você aí do outro lado gosta de um bom romance, te convido a participar do Lovers Club, o nosso clube do livro focado em livros de romance. Basta clicar no Seja Membro aqui embaixo. Mas bora lá, que eu tenho umas dicas aqui bem marotas pra deixar o coração e os olhos da gente bem derretidos. Vou começar falando de uma rainha do romance. Gente, tem livro dessa mulher desde antes de eu nascer e eu não tô nem brincando. E estou falando da Danielle Steel. E tem um livro dela que está disponível no Kindle Unlimited, que é uma história daquelas que, assim, é pra tirar o couro da gente. O livro se chama As Irmãs. E na trama a gente vai conhecer a história de uma família que tá viajando pra um reencontro, sabe? É pra ser um daqueles momentos felizes, empolgantes, onde vão conversar sobre a vida, as questões, né? Falar sobre como cada um tá se sentindo diante de tudo. E nessa família tem 4 irmãs que elas, assim, têm personalidades muito distintas e elas acabaram indo pra cantos diferentes, sabe? Quando chegou aquela idade derradeira de sair de casa e voar com suas próprias asas. Só que quando elas estão indo pra esse momento aí de reencontro, acontece um acidente onde a mãe delas morre e uma das irmãs fica cega. E aí a coisa fica um pouco diferente, porque é uma família que tava indo se reencontrar, que tava indo festejar e que de repente percebe que vai ter que juntar os caquinhos da própria vida, sabe? Que vai ter que experimentar essas coisas que elas não estavam pensando que teriam que experimentar e que vai ter que deixar de lado essas diferenças e divergências que elas foram acumulando ao longo dos anos pra se apoiar, pra se entender e pra se reconhecer um pouco mais. É uma trama de família, né? Uma trama de união, mas também é uma trama de uma trajetória de autodescoberta e autoconhecimento. E é daqueles livros que tem uma fluidez de narrativa que você só para quando chega no final. A Danielle, ela é conhecida por esse tipo de livro. São histórias mais profundas, são histórias mais tensas e são histórias com narrativas, assim, que prendem realmente. São anos trabalhando narrativa literária, então é óbvio que a mulher consegue fazer isso. E eu acho incrível como ela consegue criar romances que são muito distintos um do outro, mas que ainda assim conseguem te tocar de uma maneira muito profunda. Então, As Irmãs é uma daquelas tramas que eu recomendo super se você gosta de um livro que tem essa pitada bem forte de drama. Depois disso, gente, eu tenho um que eu menciono sempre, mas que por favor leiam, que é um dos meus romances favoritos da vida, e eu estou falando de PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern. Inclusive, a gente tem até uma continuação que foi publicada pela Harlequin no ano de 2020, se eu não me engano, ou 2019, acho que 2020. Mas, nessa trama, que se você muito provavelmente já assistiu o filme, né? Eu digo, o livro, ele é ainda mais profundo. A gente tem uma protagonista que ela vive um amor tranquilo, sabe? Um relacionamento feliz, empolgado, onde eles brigam e fazem as pazes de maneira muito profundas e sensuais, se é que você me entende. E o marido dela morre. E aí ela descobre que ele já sabia que ia morrer, mas que ele queria viver esses últimos dias com ela de maneira muito feliz. Ele não queria que os últimos dias que eles passassem juntos fossem permeados por essa morte iminente, sabe? Então ele não fala pra ela, e aí eles vivem aventuras incríveis juntos e de repente ela descobre que ele morre. E aí ela fica completamente despedaçada, porque é aquele ponto da vida em que você não sabe seguir, você não sabe o que fazer, você não sabe como agir. E ele sabia que ela ficaria assim, porque ele a conhece melhor do que ela mesma. E aí ele decide deixar uma carta por mês pra ela durante o período de 1 ano, que é o tempo que ele acredita que ela vai se estabelecer. E em cada uma dessas cartas, ele deixa um desafio pra ela, sabe? Pra ela viver uma experiência nova, pra ela viajar, pra ela sair com as amigas à noite, pra ela comemorar o próprio aniversário. Então, ao mesmo tempo que parece que essas cartas vão fazer com que ela tenha ele ainda mais presente e dessa maneira acabe não superando esse relacionamento, ele conhece ela tão profundamente que ele sabe que essas cartas vão fazer justamente o oposto, vão fazer com que ela se liberte, vão fazer com que ela viva essas experiências. E é lindo, gente, eu chorei igual uma pata, entendeu? É uma narrativa, assim, daquelas que o coração da gente fica em frangalhos, mas a gente fica feliz por sofrer, sabe? É basicamente isso, e eu indico demais pra vocês. Eu acho que vocês vão
vão se apaixonar. E é reviver aí um romance antigo, que eu sei que muita gente já ouviu falar, mas talvez pouca gente tenha dado uma chance. Então aproveita que tá no Kindle Unlimited e dá uma chance. Lembrando que talvez quando você assistir esse vídeo aqui, possa ser que algum desses livros já tenha saído do Kindle Unlimited, porque não fica pra sempre, tá? Mas no momento que estou gravando estão, então é sobre isso. A próxima narrativa é de uma autora também que é super conhecida no meio dos romances. Eu já li alguns livros da Sarah e ela é fantástica. Estou falando de Sarah Dessen. E a trama se chama O Resto da História. Gente, pelo amor de Deus. Nesse livro a gente vai conhecer a Emma. Ela perdeu a mãe muito jovem ali, ela viveu com o pai dela, sem muito contato com a família materna, sabe? Tipo, aquela coisa assim, ai, deletou meio que da vida, assim, mais ou menos. Só que agora, o pai dela, ele vai se casar novamente e alguns planos dela foram arruinados. E aí, a única alternativa que ela tem é encarar essa família materna, é ir pra cidadezinha onde eles moram, onde ela morou por um tempo, né? E relembrar situações do passado, se reconectar com essa família que ela passou tanto tempo distante e ao mesmo tempo se reconectar consigo mesma. E ela vai acabar contando com a ajuda do Rue, que é um antigo amigo dela, né? Um amigo de infância dela, e que ela acaba percebendo que esse amigo também faz o coração dela palpitar mais profundamente. O que eu gosto dos livros da Sarah é que ela traz personagens mais jovens. Então, normalmente são personagens que estão fazendo aquela fase transitória entre a vida de adolescente, né, e o início da vida adulta. Então, que estão se reconhecendo, que estão em uma trajetória de autodescoberta, tentando entender o que querem, para onde vão. E eu acho que ela consegue criar esses personagens de uma maneira muito interessante, porque prende a gente na trama deles, sabe? Faz a gente querer conhecer mais, ao mesmo tempo que gera uma identificação desse período que a gente viveu, né? Acho que todo mundo passou por esse período ou está passando por esse período. Então, ela consegue criar e moldar personagens que fazem com que a gente se identifique de uma maneira muito profunda, e eu acho que esse é um dos pontos mais positivos da narrativa da autora e que fazem com que eu indique demais, demais, demais pra vocês. Sério, deem uma chance, vocês não vão se arrepender. A minha próxima indicação é um romance nacional da Grazi Fontes e é Me Pediram Pra Voltar. Gente, se prepara, tem até resenha desse livro aqui no canal. Esse é tiro no peito. A trama vai girar em torno da história da Mari. O livro começa com ela dando entrada no hospital porque ela sofreu um acidente muito, mas muito grave. E aí, ela tem uma informação de um contato tatuado no corpo dela. E eles ligam pra esse contato. E aí a gente descobre que ela já não tem contato com esse contato, sabe? Que eles, enfim, tiveram aí algumas questões e não se falam mais tanto, mas eles ainda se gostam muito. Especialmente ele gosta muito dela. E ele tá indo, no momento que recebe a ligação sobre o acidente dela, ele tá indo pra uma das situações mais importantes da sua vida. E ele simplesmente larga tudo pra ir pro hospital ficar com ela. E quando ela desperta, ela não lembra de uma parte da vida dela. E a parte que ela se lembra da vida dela é a em que ela estava namorando com ele. E aí ele fica perdido ali, porque ele não sabe se ele conta pra ela que eles não namoram mais, se ele conta pra ela tudo que aconteceu, se vai ser um baque muito forte. E enquanto eles vão se resolvendo, a gente vai vivendo as experiências que eles viveram, a vida deles e tentando entender todas as questões. É um livro com bastante gatilho, é uma trama muito profunda que fala sobre o quanto a gente fica perdido e o quanto é complexo pra gente quando a gente passa por situações aterrorizantes, por situações complicadas, mas ao mesmo tempo fala bastante sobre a necessidade da amizade, a necessidade do amor, a necessidade de estar junto. E eu gosto muito disso nos livros da Grazi, sabe? Ela sempre cria pontos de embates que são muito interessantes e que são muito ali reflexivos, e nesse livro em específico foi muito forte, foi assim, muito emocionante. Não é um livro que você vai ler rápido, é um livro que você precisa de tempo pra compreender a narrativa e pra degustar a história de certa maneira, mas foi uma história que eu gostei demais e que eu acho que vocês podem curtir bastante também. E finalizo com a dica de uma autora que, assim, gente, tem todo o meu coração. Eu tô sempre indicando os livros dela aqui porque eu gosto muito, que é a Brittany C. Cherry, e estou falando de O Silêncio das Águas. É uma trama que faz parte da série Os Quatro Elementos, mas essa é uma série que você não precisa ler todos, não precisa ler na ordem, tá super tranquilo ler assim, aleatoriamente, sabe? E eu acho que esse é um dos meus favoritos dessa série, porque eu acho que ele tem uma profundidade, assim, que é muito incrível. Na trama a gente vai conhecer a história da Maddie. Quando ela é criança, ela vê uma cena que a traumatiza. Ela vê uma cena que meu Deus, não consigo falar a palavra. Traumatiza. E ela para de falar depois que ela vê isso. Ela simplesmente não fala mais, sabe?
E além de não falar, ela não consegue mais sair de casa. Ela cria uma fobia de ambientes externos. Então ela fica só em casa. E obviamente que isso acaba ali, né, desestruturando toda a vida social dela. Ela não tem contato com muitas pessoas. No começo as pessoas sentiam muita pena, queriam muito que ela saísse, mas depois as pessoas simplesmente esqueceram. Só quem não esqueceu foi o Brooks, que é o melhor amigo do irmão dela e que ela já sentiu uma apaixonite por ele ali desde antes de todo o acontecido. Então o Brooks fica muito com ela em casa, ela é muito leitora, se afoga nos livros ali, e aí eles acabam criando uma conexão, né, e que vai acabar vingando pra um relacionamento. Só que é óbvio que ela sente muito o estar em um relacionamento com ele, porque eles não têm um relacionamento saudável normal, né? Tipo, eles não saem de casa, eles não saem pra jantar, ele não vai poder ir pra faculdade, ela não vai pra faculdade. Então, eles estão ali naquela fase de escolha sobre a vida que eles não estão conseguindo lidar e nem trilhar, porque ela tem essas questões. E aí a gente vai nessa narrativa tentando, né, compreender tudo que aconteceu com a Mad e especificamente entender o que ela viu, qual foi a cena que gerou todo esse pavor nela, né? Ao mesmo tempo em que a gente vai torcendo pra que ela consiga se recuperar e sair disso. E, gente, pra mim foi uma narrativa incrível. Eu amei o desenvolvimento da história. O Brooks é um dos personagens masculinos, assim, favoritos da minha vida. Ele é maravilhoso. Ele... Nossa, meu coração é cheio de amor pra ele. A Mad, ela é uma mocinha que eu li uns comentários de gente, ai, ela é muito fresca. Eu falo, cara, a mulher passou um trauma, pelo amor... Gente, quando a pessoa fala que o livro é ruim porque a protagonista traumatizada é fresca, a minha vontade é de meter um soco. Mas, assim, ela foi muito intenso ver a trajetória dela, ver ela, sabe, saindo do seu casulo, ver ela se conhecendo. Eu amei muito, eu indico de olhos fechados pra vocês, vocês vão se apaixonar, vale muito a pena a leitura, sério, corre, lê. Ai, é tudo pra mim, tudo na minha vida. E bom, essas são as minhas indicações de 5 livros de drama que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então se você tá procurando aí um livro pra chorar, né, um livro pra te deixar numa ressaca, um livro pra você se debulhar, sua vida tá muito feliz, lê. Sua vida tá muito triste, lê. Aí você finge que você tá triste por causa do livro, não pela tristeza da tua vida. Às vezes eu fazia isso, gente. Ai... Ser leitor é isso, né? É ser surtado. Ai, que delícia. Me conta aí qual outro gênero que você quer que eu traga aqui, livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Vou adorar fazer isso por vocês. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico aqui em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau.